Olá, estamos juntos em mais um estudo da nossa lição aqui no Classe dos Professores. Então vai lá, pegue sua Bíblia, pegue sua lição e vem estudar com a gente. Querido amigo, querida amiga, sejam bem-vindos ao Classe dos Professores. É a sua lição em qualquer hora e lugar. E agora nós estamos aqui na lição 5 para juntos continuarmos aqui o nosso estudo no livro de Efésios. Se você ainda não é inscrito nesse canal, está chegando agora, é novo aqui, então já vai lá, clica no botão de se inscrever, tá? Faça parte aqui dessa família do Classe dos Professores e ative também o sininho das notificações, que aí todas as vezes que o canal Adventista Lago Sul lançar um conteúdo, você já vai ser notificado, vai poder estar lá e assistindo de primeira mão, compartilhando também, assim como você sempre fez, né? E já vai logo lá nesse joinha. Não deixa para depois não, que às vezes a gente deixa para o final e esquece. Vai agora lá, já clica lá e aí você vai estar ajudando para que esse programa seja transmitido para outras pessoas. Porque é assim que o YouTube faz quando vê que as pessoas estão gostando. Através do joinha lá eles conseguem perceber isso. Outra coisa muito importante, tá? E aí eu falo que é muito importante porque, olha só, a gente utiliza os comentários aqui de baixo para poder trocar algumas ideias, né? Conhecer de onde você está nos assistindo, saber quem é você. Então coloca lá, olha, meu nome é tal, eu assisto daqui da cidade de tal, frequento a igreja tal, enfim. Escreve aí porque nós queremos conhecer você. E você também pode aproveitar os comentários também para poder colocar o seu pedido de oração. A gente vai estar orando aqui, nós sempre fazemos isso, nós vamos estar orando. E aí outras pessoas também que vão ler o seu pedido de oração, vai orar por você também. E aí algumas pessoas vão pegar esse pedido, vai levar lá para a sua igreja e vai orar lá também. Olha, quanto mais oração, mais poder, não é verdade? Então vamos fazer isso para que Deus realmente nos abençoe, atenda os nossos pedidos, claro, conforme a vontade dele, porque a gente sabe, né, que a vontade dele é a melhor que tem, né? Pessoal, a gente fica muito feliz de saber que tem pessoas que nos acompanham aqui desde outras temporadas. E aí eu queria citar aqui o nome de duas pessoas que eu quero mandar um abraço especial, né? É o Antônio Raimundo Barbosa, ele é lá de Teresina, Piauí, e a Adelina da Silva, que está nos acompanhando lá dos Estados Unidos. Né? Olha, fica aqui o nosso abraço todo especial, viu? Obrigado por sua companhia. Continue nos acompanhando, transmitindo mensagem também para outras pessoas, tá? O Papai do Céu nos abençoe e que nós possamos nos encontrar lá no céu. Mas se estiver passando por Brasília, dá um pulinho lá na Igreja do Lago Sul também para nós nos encontrarmos, tá bom? Gente, nós vamos estudar a lição, mas eu tenho aqui uma equipe muito boa, uma equipe maravilhosa, eu diria, que nós escolhemos para estar aqui com a gente, para juntos compartilharmos um pouquinho dessa mensagem com vocês. E aqui do meu lado tem o Rômel, ele é da Igreja Adventista Central de Brasília. Rômel, obrigado por sua companhia, viu? Eu que agradeço o convite, prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Do lado do Rômel tem a Lívia. Lívia é membro da Igreja Adventista do Lago Sul, é daqui de casa, né, Lívia? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Aqui embaixo, não sei se dá para pegar aqui, para mostrar aqui embaixo, aqui é a Pipoca, gente. A Pipoca, ela veio também estudar a lição com a gente. Está acompanhando aí. Está acompanhando aqui. Né, Pipoca? A Pipoca está ali, ela está brincando aqui, ó. Olha que bonitinha. Ela está aqui acompanhando a lição. A Pipoca é da Lívia, né, Lívia? Trouxe ela aqui para fazer essa companhia para a gente, né? Bom, apresentado todos? Não, está ali o pastor Davi Sabino. Esse pastor que é realmente muito querido por nós, por muitas pessoas que assistem, porque a gente sempre vê lá alguém comentando do pastor Davi. O pastor ele já participou de várias igrejas, de vários estados, né? Já foi um tempo aqui de Brasília. Pastor, quais foram as regiões aí que o senhor passou aí nessa jornada, nesse ministério do senhor? Eu trabalhei alguns anos em Goiás, né? No interior e também ali no IABC. Fui o segundo pastor do IABC, o Colégio Adventista. Também trabalhei aqui em Brasília, o maior tempo foi aqui em Brasília e também no estado de São Paulo. Estado de São Paulo, né? Maravilha. Se você já participou aí de alguma igreja que o pastor estava lá pastoreando, né? Escreve aqui embaixo. Escreve aí, olha, eu já frequentei a igreja tal e tal, e a gente vai passar para ele aqui, ele vai ler lá também. Legal. Viu? Legal, né, pastor? Muito legal. Gente, vamos fazer então, Papai do Céu? Vamos pedir a presença do Espírito Santo aqui para nos acompanhar nesse estudo? Rômel, você ora para a gente? Claro, vamos orar então. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui mais uma vez reunidos, para estudarmos mais aqui sobre essa lição.
aprendemos um pouco mais sobre o livro de Efésios, que tantas lições espirituais preciosas tem para cada um de nós. Pedimos agora que nos abençoe aqui no nosso grupo, que abençoe também a cada um dos internautas que nos acompanham, que assistem agora esse vídeo, e que mais e mais o Senhor continue a abençoar o nosso Ministério da Escola Sabatina, sempre estudando e se aprofundando mais no conhecimento da Tua Palavra. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois é, gente, o que nós utilizamos aqui é um guia muito especial que nós temos, que se chama Lição da Escola Sabatina. Você pode adquiri-lo pelo site cbb.com.br ou você pode ir a uma casa publicadora brasileira mais próxima da sua cidade, você pode adquirir esse guia de estudo. E esse guia de estudo vem tratando sobre o livro de Efésios, né, como você já sabe. E nós já estamos na lição 5. O título da lição 5 é Expiação Horizontal, a Cruz e a Igreja. Bom, se você ainda não viu lá qual que é a introdução da lição, né? Nós estamos no sábado, né? E talvez você, com as atividades da igreja, você ainda não olhou ainda a lição. Não tem problema. Eu já quero trazer aqui para você como que o autor inicia a lição dessa semana. E aí, o exemplo que ele colocou lá, ele faz a gente refletir um pouquinho. Imagina que você é um grego, né, que aprendeu sobre o Deus dos judeus, e aí você deixou alguns hábitos que você tinha antes de lado, mudou sua vida, começou a seguir a esse Deus que você conheceu, e aí você resolve ir lá para o templo para louvar, para adorar a Deus ali junto com seus irmãos, né? Só que quando você chega lá tem um muro faz uma separação e você, como grego, você não pode nem passar desse muro, né? Avançar mais, porque tem uma escrita lá também falando que todo aquele que não for judeu, todo aquele que for estrangeiro, se passar aquele muro lá, tem o risco de perder, inclusive, a própria vida. Então, olha como é que é a situação. Como é que você iria se sentir? Você iria se sentir excluído, marginalizado, né? Deixado de lado ali? Como é que você se sentiria? Triste nessa situação, né? Parece ser algo também até difícil para a gente, para hoje, né, a gente entender isso, né, aceitar isso, achar que isso, né, será que isso pode acontecer? Isso era verdade, isso acontecia, gente. Mas a ideia do livro de Efésios que Paulo coloca para a gente é que a intenção dele é justamente derrubar esse muro que existe entre os povos, né, derrubar esse muro que dificulta a nossa aproximação de Deus. E olha só o que diz o verso áureo dessa semana, né? O nosso verso especial dessa semana. Está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 13 e 14. Diz assim, ó, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. Pastor, aqui, como eu li, né, eu falei que foram aproximados pelo sangue de Cristo. Como é que seria isso, pastor? A gente estava longe, distante, o sangue de Cristo nos aproxima. Como entender isso, pastor? Interessante, Rafa, que de fato havia um distanciamento, né? Como você colocou aí na introdução, né? Os judeus, os gentios, eles se tratavam, digamos assim, mal uns aos outros, né? O judeu falava do gentio, o gentio era todo aquele, evidentemente, nós sabemos que não era judeu, para o judeu era gentio, né? Então, se nós chegássemos lá brasileiros naquela época, né, nós seríamos gentios, né? Então, em Cristo, Paulo está dizendo que nós fomos aproximados. Por quê? Porque ele fez de todos os povos um só povo. Agora, eu acho interessante aqui, Rafa, na lição de domingo, da tua pergunta, é que o povo gentio, do ponto de vista da salvação que se apresenta aos judeus como nação e tudo mais, o povo gentio, aqui a lição até menciona, né? Eles viveram séculos, né? Ou todo aquele tempo inconscientes da promessa da salvação, que era sempre assunto tratado com os judeus, nunca com outros povos, a não ser que algum deles quisesse ser judeu, né? Se circuncidasse e tal, e começasse a participar do judaísmo. Mas o assunto da salvação era um assunto exclusivo do povo judeu. As outras nações não tinham conhecimento disso, embora devessem ter pela atuação do povo judeu, né?
mas Deus tratava do assunto com a salvação com o povo judeu. Então eles viveram inconscientes disso. Então Paulo, aqui no livro de Efésios, ele ajuda os cristãos conversos, né, de todas as nações, porque Paulo foi um evangelista internacional, e agora ele estava falando com os Efésios. Olha, é interessante vocês pensarem no passado de vocês, né? Antes vocês estavam impossibilitados, vocês não conheciam esse negócio, esse mistério maravilhoso da salvação. Agora vocês conhecem, né? Então Paulo está relembrando àquele povo que, talvez por influência da cidade grande onde eles viviam, né, pudessem estar alijados desta lembrança e quem sabe até alguns deles, né, se afastando da fé, se fosse o caso. Mas Paulo lembra a eles que em Cristo eles foram ajuntados, eles foram aproximados, não só aí que é o título da lição, né, que tem até uma cruz com duas mãos cruzadas lá, é a ilustração. Na cruz ou no Evangelho, né, houve uma ligação vertical com o espiritual, com Deus, com as regiões celestiais, e também houve uma ligação horizontal do homem com o seu semelhante. Amém, maravilha. Rômel, na lição de segunda-feira, né, o título lá é Reconciliação, o presente de Deus que vem da cruz. De acordo com a lição de segunda-feira, essa reconciliação, ele também é resultado do impacto da obra de Cristo? Como é que seria? Explica pra gente. Com certeza. A reconciliação é algo assim que eu imagino que esteja como presente na vida de todos nós, né? Quem de nós nunca teve que se reconciliar com alguém? Teve algum atrito, alguma discussão, quem sabe no ambiente familiar, com algum amigo, com alguma pessoa no trânsito, sei lá. A gente sempre tem situações em que a gente precisa se reconciliar, a gente precisa reconstruir relacionamentos, né? E a gente percebe aqui o alcance da obra de Jesus na cruz de tal forma que ele traz para a gente um princípio da reconciliação com o meu próximo, com o meu semelhante. Ele aborda muito aqui essa questão da reconciliação entre povos, né, no que o pastor Davi mencionou, dos judeus e dos gentios, né, que tinham um conflito já de séculos ali, de divergências de visão de mundo, mas numa visão mais ampla ainda a respeito da moldura do grande conflito, a gente percebe aqui uma reconciliação de Deus com a própria humanidade. Um aspecto em que o plano da salvação atinge o seu ápice, a gente vê o conflito aqui no seu máximo, com a vitória de Jesus na cruz. Então o alcance dessa obra ele é tão gigantesco, tão profundo, tem uma amplitude total, que nos demonstra essa reconciliação, que vai desde o âmbito mais básico, em que eu preciso me reconciliar com as pessoas mais próximas de mim, até o âmbito da reconciliação espiritual do próprio ser humano com Deus. Maravilha. Lívia, agora a gente falando aqui do capítulo 15, do capítulo 2, versículo 15, é o texto que é abordado lá na lição de terça-feira. Fala sobre uma lei que foi anulada. Que história é essa? Que lei é essa? Ajuda a gente a entender. É os 10 mandamentos, Lívia? Pode gerar essa dúvida no início, mas logo em seguida aqui no versículo 15, ele fala que é a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Então ele está falando de outra lei, não dos 10 mandamentos. Existiu antes da cruz uma cruz, que foi representada pelo tabernáculo, pelo templo. Ali era a representação do ministério de Cristo, do que Cristo viria fazer, de como que seria esse sacrifício feito por nós finalmente na cruz. Tanto é que no momento da morte de Cristo era exatamente o momento do sacrifício da tarde e o véu se rasgou, o cordeiro não foi mais sacrificado. Por quê? Porque o verdadeiro cordeiro, a qual todo aquele sistema indicava, havia sido morto. Então aqui quando Paulo fala aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, por quê? Dentro desse sistema ali do templo, só podiam entrar judeus e só podiam ser sacerdotes ainda judeus de uma determinada tribo, né? Que eram os levitas. Outras pessoas de outras tribos não podiam exercer o sacerdócio. Então existia uma separação realmente do que cada um deveria fazer ali. E agora com a morte de Cristo, não. O véu foi rasgado, né? Unindo o santo ao santíssimo, demonstrando ali que nós não precisávamos mais daqueles rituais, daqueles sacrifícios de cordeiros, mas que sim, agora Cristo
tinha aberto caminho para que nós estivéssemos diretamente reconciliados com Deus. Maravilha. Pastor, lição de quarta-feira. Aí a gente percebe lá, que ele até comenta lá, né, que o livro de Efésios começa com a bênção da paz, termina com a bênção da paz também. E na lição, quando a gente vai olhar lá o subtítulo, lá, Jesus, pregador da paz. E aí eu pergunto para o senhor, era dessa forma mesmo que Paulo enxergava Jesus então, como sendo um pregador de paz? E a paz, a bênção da paz no começo e no fim, a paz realmente é uma bênção, né? Então, é isso, Rafael. Paulo tinha essa preocupação de lembrá-los, né? Porque se a gente for avaliar do ponto de vista espiritual, Romeu terminou de falar e Lívia também, né? Sobre a reconciliação, né? Nós estávamos distanciados, né? E reconciliados com Deus por causa do pecado. Então veio Cristo, o pregador da paz. O sentido que Paulo quer dar é que através de Cristo, aquela separação que não só existia entre judeus e gentios, mas entre a humanidade e Deus, aquela separação foi derribada, né? Ela foi vencida, porque Cristo uniu de volta o homem a Deus. O homem esteve ligado com Deus no Éden, mas essa ligação se perdeu quando o pecado entrou, né? E o pecado manchou a imagem dessa paz, dessa ligação, dessa amizade que existia entre o homem e Deus. Tanto que quando Deus chega no Éden, ali está o proto-evangelho, né? Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Deus disse, olha, e porém inimizade, ou seja, eu vou acabar com essa amizade que existe entre vocês, Adão e Eva, humanidade e o pecado. Então, quando Cristo vem, e o texto lá de Gênesis está dizendo exatamente isso, né? O descendente da mulher e a serpente, um vai atingir o outro, está querendo dizer exatamente isso, que Cristo é que veio estabelecer a paz nesse relacionamento entre Deus e o homem que foi quebrado com a entrada do pecado. Certo. Romeu, agora na lição de quinta-feira, Paulo ele fala do templo, né, e utiliza uma metáfora, né? Explica isso pra gente. Olha, o templo era um ponto ali de interpretação de formas diferentes por aquelas culturas ali antagônicas, né? Para os gentios, que vinham ali do Império Grego, Romano, o templo era um lugar politeísta, né, de culto pagão, mas universalizado, aberto, sem aquela noção da santidade, da presença de Deus, mas eram vários deuses e tal, né? Para o judeu, o templo tinha uma conotação totalmente diferente. O templo era um local de exclusivismo, um local de santidade extrema, da presença de Deus e tudo mais. Paulo agora pega esse ponto, que é um ponto em comum, mas com visões diferentes, e tenta reduzir o exclusivismo dos judeus, que deveriam agora abrir aquele templo para receber os gentios. Isso para eles era extremamente difícil, a gente vê vários conflitos em relação a isso, né? E por outro lado, ele também tem que passar para os gentios essa noção judaica da santidade, da presença de Deus, da importância daquele local como templo, e isso fazer essa reconciliação. Digo para você que é um trabalho extremamente difícil, complexo, complicado, mas que ele fez com maestria e abordou muito bem aqui o templo como metáfora do ambiente de Deus, de quase que um organismo vivo que precisa crescer, e ele aborda aspectos da missão, aspectos da aceitação das pessoas diferentes, aspectos da inclusão de todas as culturas, e a partir de então a mensagem, o povo de Deus, deixa de ser exclusivamente o povo de Israel e passa a ser a missão para todos os povos. E é verdade, né, Roma? Era um trabalho gigantesco. Porque veja, o homem, o gentio, a humanidade, né, fora o povo judeu, eles viviam completamente ignorantes desse conceito da salvação. Exatamente. Né? Eles tinham um conceito de deuses, né? Mas não do Deus único, que se importa, que veio salvar, conceito de pecado. Eles não tinham essa ideia tão clara quanto o judeu tinha, né? E deuses muito antropocêntricos. Exatamente. É o Deus da fertilidade, é o Deus da guerra, é o Deus do sol, é o Deus das várias coisas que beneficiam o ser humano. Exatamente. Já a visão judaica é uma visão completamente diferente de Deus, né? E Paulo vem trazendo essa... Por isso que é um grande escritor bíblico, né? Que trouxe aí teologia muito profunda.
Olívia, faz pra gente um fechamento aqui do que nós já vimos aqui dessa lição até agora. Coisa difícil, hein, Rafael? Fazer um fechamento aqui desse assunto tão amplo. Desafiador, né? Mas assim, Paulo veio, um judeu que perseguia os cristãos, ele veio num momento de ruptura onde a mensagem foi aberta realmente a todos os povos e ele foi o escolhido a levar isso aos gentios. Então, claro que Paulo viria falando de uma maneira muito forte a respeito da união, não da separação. O que existia antes também era uma mensagem de união, né? Mas era um sistema diferente, era uma maneira diferente de explicar a mesma coisa. E agora, com a morte de Cristo e a ressurreição dele, a maneira dessa mesma salvação ser ensinada, né, passou a ter uma didática, né, diferente. Então, Paulo foi a pessoa que levou isso aos gentios, aos povos que não eram os judeus, tendo em vista que Paulo era judeu. E hoje, né, se a gente for olhar temas hoje que são comumente discutidos da nossa sociedade, é justamente isso, o relacionamento entre grupos e raças. Nós temos grupos, nós temos minorias, nós temos pessoas, vivemos num país, né, aqui no Brasil, multirracial, multicultural, né? Do norte ao sul nós temos culturas muito diferentes e Paulo vem trazendo justamente o ponto de vista de que isso tudo pode ser unido em Cristo, tendo em vista que é Ele para onde todas as coisas vão convergir. Então, alguém muito sábio disse, né? Naquilo que é essencial, a gente não pode abrir mão. Mas aquilo que não é essencial, como Paulo vinha levantando questões que não eram essenciais, nisso sim a gente pode ter diversidade. E isso não quer dizer que em tudo nós não possamos ter a unidade. Então nós devemos realmente nos preocupar com aquilo que é essencial para a salvação. O que é essencial para a salvação? Crer em Jesus e ser batizado. O restante, claro que tem os mandamentos, né, as quebras de mandamentos, mas coisas que não são essenciais para a salvação, isso a gente pode ter diversidade. Pode ser amarelo, pode ser verde, isso não tem tanta relevância. E Paulo tratou disso de uma maneira muito apropriada, né, já naquela época. Acho que, se não me engano, foi Madre Teresa de Calcutá, né, que trabalhou essa ideia, né, que ela finaliza mais em tudo caridade, né. Você viu aí? Cristo, ele nos une, porque nós somos um só corpo, né? A gente são raças diferentes, né? Tem tanta diversidade nesse mundo, mas em Cristo todos nós vamos nos convergir, como foi falado aqui, e vamos encontrar essa unidade, mas que só é possível se estivermos ligados a Cristo Jesus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por privilégio que nós temos de fazer parte da Tua família. Nós te agradecemos por Jesus, porque através dele nós nos achegamos a Ti, através da cruz nós somos conduzidos novamente ao Teu amor. E obrigado, Senhor, por esse privilégio maravilhoso que o Senhor colocou em nosso coração, de um dia podermos encontrar com o Senhor no céu. Obrigado por tudo, nos dê uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por sua companhia mais uma vez. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais Adventistas Lago Sul e até o nosso próximo encontro.